Olá, meu nome é Caco Rocha. Então, novamente retornando a gravar vídeos, eu não sei por quanto tempo, mas estou voltando aí a gravar vídeos. Eu achei um tema que é interessante, eu particularmente, logicamente, cada um tem o seu modo de pensar, mas eu acho que esse tema que eu vou falar aqui, que envolve política e religião, logicamente, creio que seja interessante para algumas pessoas, pelo menos a título de análise. Veja só, eu tenho uma matéria aqui que fala assim: Ascensão teocrática. Bancada religiosa, com destaque a evangélicos, vai atuar para impedir avanço nas liberdades individuais. E isso significa o quê? Pois é, vamos ler aqui um pouco da matéria, né? A onda conservadora que atingiu o Brasil nas últimas eleições vai continuar provocando estragos nos próximos anos. A bancada evangélica eleita para a Câmara dos Deputados deve atuar fortemente para impedir avanço nos campos dos direitos reprodutivos e sexuais, além de trabalhar pelo retrocesso em temas ligados aos direitos humanos. Incrível isso, né? Veja só, vamos repetir aqui novamente. A bancada evangélica eleita para a Câmara dos Deputados deve atuar fortemente para impedir avanço nos campos dos direitos reprodutivos e sexuais, além de trabalhar pelo retrocesso em temas ligados aos direitos humanos. Apesar do seu crescimento ter sido residual, saltou de 78 para 82, ou seja, deu um aumento de 4. Em um universo de 513 deputados, o grau de adesão ideológica dos eleitos é muito mais conservador e reacionário do que os que compõem o parlamento atualmente. Então, caro eleitor, você que votou nessas pessoas, e você também é o responsável, não é assim que a propaganda diz? Você é o responsável pelo deputado que você votou, pelo presidente que você elegeu, pelo senador e assim sucessivamente. Então, já pelo início aqui da reportagem a gente percebe que o teor é bem desanimador e complicado. Por quê? Embora a quantidade de evangélicos seja de 82, mas é um número expressivo, outras pessoas que não estão na mesma bancada evangélica, nessa bancada religiosa, são pessoas também que foram eleitas por nós, ou eleitas por alguns de nós, e essas pessoas têm o mesmo pensamento. O pensamento deles é alinhado com dessas pessoas que são retrógradas e, pelo que me parece aqui, nós vamos ter alguns problemas nas questões das liberdades individuais. Por quê? Porque em se tratando de Deus, eu acho que mais aqui na frente eu vou ler mais um pouco, mas em se tratando de Deus, não há o que discutir na visão desses homens. Assim, Deus é que determina o andar da carruagem, inclusive na política. Então, tudo que esses homens farão de agora em diante serão coisas baseadas naquilo que Deus entende por ser bom ou ser ruim. Não importa se você vai sofrer ou não. Isso são os desígnios de Deus. Isso realmente é uma teocracia, ou seja, Deus no centro de tudo. Esses homens estão falando por Deus, são representantes oficiais de Deus na política, e a partir de agora, a partir do ano de 2015,
as coisas terão novos rumos. E isso vai, de alguma forma, inviabilizar, digamos, até mesmo as ações que o governo federal possa tomar. E aí você me diz, eu votei, sei lá, não votou na atual presidente porque queria mudanças, e aí as mudanças elas virão. Independente da presidente permanecer, as mudanças elas virão, porque pessoas com um pensamento, vamos dizer, atrasado, eu diria isso, atrasado em comparação com os dias atuais que nós estamos vivendo, essas pessoas estão lá no poder e elas vão decidir o que fazer ou não. E aí eu me pergunto, para que tanta manifestação? Tanta manifestação, houve tanta manifestação, houve tanta apelo público e muito mais, badernas, confusões, brigas, e no final as pessoas que estavam querendo mudanças, essas mudanças eram mudanças evolutivas, o discurso era de crescimento, de avanço, e nós estamos retroagindo, estamos retrocedendo. Tanta mudança e tanto barulho por nada, foi isso que aconteceu? E vamos lá. Além disso, essa bancada não enfrentará a resistência de deputados do campo progressistas que atuaram no campo na Câmara, nos últimos 4 anos. Grande parte dos progressistas que faziam o embate com a bancada evangélica não se reelegeu. Ou seja, aquelas pessoas que enfrentavam os evangélicos, eu estou dizendo que enfrentavam no sentido político da coisa, eles não estavam saindo no braço, pelo amor de Deus, né? Então essas pessoas que enfrentavam eles com suas ideias, elas não foram eleitas. Então vamos lá. O deputado Domingo Dutra, do SD do Maranhão, que presidiu a Comissão dos Direitos Humanos da Câmara e se notabilizou pelo enfrentamento ao pastor Marco Feliciano, que as pessoas tanto achincalhavam, ele foi eleito. PSC de São Paulo, é um dos que está fora do parlamento. O ex-ministro da pasta dos Direitos Humanos do governo Lula e atual vice-presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Câmara, Nilmário Miranda, do PT de Minas Gerais, também não se reelegeu, assim como a ex-ministra da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres do governo Dilma, Ireni Lopes, PT, que também já presidiu a mesma comissão, né? São os 3 exemplos simbólicos. Ressalta Antônio Queiroz, diretor de documentação do Departamento Intersindical da Assessoria Parlamentar, DIAP, para exemplificar como o campo progressista perdeu combatividade na Câmara dos Deputados no enfrentamento desse grupo que deve atuar em bloco para aprovar projetos no espectro à direita, abarrar propositura. Isso demonstra que o ambiente está mais favorável a um embate conservador do que progressista. A possibilidade de avanço nessa área do direito humano é zero. Vamos lá. A possibilidade de avanço nessa área do direito humano é zero. E o risco de retrocesso existe. Lamenta. Aqui. Então vamos lá. As bancadas evangélicas e ruralistas são a favor da redução da maioridade penal, enfatiza Queiroz, ao demonstrar como vão agir os parlamentares evangélicos nesta pauta. O DIAP faz o acompanhamento da atuação dos parlamentares na Câmara dos Deputados e no Senado. Até o momento, o DIAP só analisou o resultado na Câmara
E em novembro o órgão deve lançar uma publicação com a radiografia completa do novo Congresso. Crítico da redução da maioridade penal, o juiz carioca Rubem Cassara, membro da Associação dos Juízes para a Democracia, AJD, considera que o Estado Democrático de Direito corre riscos com a eleição desta bancada. É da essência do Estado Democrático de Direito, marcado por limite ao poder, o respeito aos direitos fundamentais de todos, inclusive o direito à diferença e o direito de não se subordinar à crença alheia, bem como o reconhecimento da secularização, que é a separação entre Estado e Igreja, entre direito e moral religiosa. Para o magistrado, a guinada à direita que ocorreu se deve ao crescimento de correntes conservadoras e autoritárias na sociedade brasileira. A bancada religiosa aposta no retorno do cajado, a partir de um discurso que não pode ser contrastado, porque teria no fundamento a palavra e o poder de Deus, que foi aquilo que eu disse bem no início, né? Então, assim, o que Deus falou está falado. E aí, onde eu fiz aquela pergunta, para que tanta confusão, tanta manifestação, tanta apelo público e tanta comoção, para no final as pessoas elegerem mais pessoas conservadoras, já que eles estavam pedindo por renovações, pedindo por mais espaço para que os homossexuais, os negros, a minoria, vamos dizer assim, tivessem mais espaço, para que esses grupos tivessem mais direitos garantidos. Isso não vai acontecer. Pelo andar da carruagem, isso não vai acontecer. O que provavelmente nós teremos são pastores, e eu lembro que vamos só concluir, né? O que nós teremos mesmo são pastores, vamos dizer, ou religiosos de um modo geral, conduzindo as nossas vidas de modo que esses avanços que tanto as pessoas pediram, essas mudanças que as pessoas pediram, e aí as mudanças que eles pediram era só no campo federal, ou seja, vamos tirar presidente e botar um pastor, como era isso que eu vi esses grupos fazendo, essas manifestações, essas confusões, e pessoas gravando e gravando mais vídeos pedindo isso e aquilo, inclusive os ateus eram os que mais pediam mudanças, no sentido de que se tivesse mais liberdade, que as pessoas não fossem obrigadas a ser religiosos, porque nesse país você já nasce um religioso. É impossível você não nascer religioso no Brasil e em qualquer outro país que seja religioso. Eu estou dizendo, quando eu digo isso, é no sentido de que a maioria das famílias são famílias religiosas, pessoas que acreditam em Deus. Mas eu também acredito que a maioria dessas pessoas sabem, assim como eu acredito, que essas coisas são coisas humanas e que Deus não vai determinar essas coisas de forma alguma. Deus não vai falar no ouvido de um pastor deputado, de um senador deputado, de um governador, de um senador, religioso, de um deputado religioso. Tenho certeza que Deus não vai falar no ouvido desse cara e transmitir coisas. Então o que vai acontecer é isso, que Deus vai começar a falar no plenário através desses caras. Eles vão começar a ver anjos circulando lá, e esses anjos vão determinar a pauta do dia.
E não só esses que são evangélicos, como outros conservadores que foram colocados lá pela população, se colocaram lá, se a população os colocou lá, é porque os queriam lá. Agora, as pessoas vão ter que se virar com isso. Uma vez eu assisti um vídeo do Pirula em que ele estava elogiando o Romário pelos avanços que o Romário havia feito enquanto deputado esportista, mas em campos em que ele atuou, que era um campo da ciência, atuando muito bem, fazendo com que algumas coisas que estavam atravancadas lá começassem a andar. E ele disse que se morasse no Rio votaria no Romário. Eu também votaria no Romário, independente de qualquer coisa, ou de ele como um deputado trabalhou muito bem, votaria sim nele. E eu vejo que as pessoas fizeram totalmente ao contrário, ou seja, a não ser que aquele grupo de pessoas que se manifestava, que gritava, que esperneava, que foi contra a Copa e contra várias outras coisas como eu fui, eu apenas não saí da minha casa para ir às ruas, porque eu não acreditava muito em algumas coisas que estavam acontecendo por conta de alguns grupos. Então eu não acreditava muito, como eu continuo não acreditando, achando que tudo aquilo era um engodo político. Eu não saí de casa para ir às ruas, mas eu também esperava por mudanças, esperava que o país fosse progredir no sentido de que a gente pudesse ter alguns avanços, algumas mudanças em algumas áreas, e não que a gente retrocedesse, tendo só voltando aqui um rapidinho, o Marcos Feliciano, quando ele foi ser presidente da Comissão dos Direitos Humanos, aquele é uma área que os políticos não dão o mínimo valor. Eles não dão um mínimo valor para questões de direitos humanos, que eu tenha direitos humanos. Eles não dão tanto valor que a Câmara Distrital, ou seja, como se fosse a Câmara Estadual, aqui no Distrito Federal são deputados distritais. Então a Câmara Distrital está tentando aprovar uma lei que impede o cidadão comum de representar contra o deputado. E já passou. E provavelmente vai ser aprovada, porque os caras que estão aí, a maioria dos deputados eleitos ou reeleitos são caras com problemas, cheios de problemas, e alguns deles foram representados pela população ou por alguma associação, e o que eles não querem é exatamente isso, que a população venha representar contra eles. E isso não é um avanço, é um retrocesso. Estão nos tirando o poder. A matéria que saiu ontem no Correio Brasiliense diz que a Câmara tenta roubar o direito do cidadão. E é isso que eles estão fazendo, usurpando o direito do cidadão. E quando você pega uma matéria dessa, em que diz dessa forma, que deputados e senadores, principalmente deputados, né, que é uma quantidade muito maior, que esses caras vão agir contra a população. Eles vão agir contra a população. O que eles vão fazer é tirar os nossos direitos, nos aprisionar àquela questão religiosa, ou seja, o fato de você pertencer a uma outra religião vai te prejudicar. Isso com certeza vai te prejudicar. Se o embalo continuar desta forma, inclusive será um pouco prejudicial para as pessoas que gravam vídeos, aqueles que eu
costumo chamar de pastores youtubianos, também vão ter seus problemas, porque desde o ano passado alguns pastores, alguns religiosos tomaram algumas ações contra gravadores de vídeos aqui, e eu não estou dizendo que eles não tenham esse direito, até porque algumas pessoas aqui são mais do que ofensivas quando vão gravar seus vídeos, chegam a beirar a loucura quando vão gravar seus vídeos para falar contra pastores, chegam até a fazer acusações levianas, já que eles não têm condições de provar algumas coisas, mas você vai ser impedido de falar inclusive no nome desses caras, desses deputados e senadores, pastores ou não, e já existem projetos que é exatamente para nos impedir de falar qualquer coisa contra esses caras, qualquer coisa. Houve um caso de um rapaz, eu acho que é do Sul, que ele gravou um vídeo contra um vereador lá e foi processado e coisas nesse sentido. Então coisas assim vão acontecer. Talvez coisas até mais complicadas, coisas piores devam acontecer com relação a como será conduzida a política aqui nesse país. E aí eu diria que vocês devem observar que a presidente reeleita vai ter grandes dificuldades para negociar com essa rapaziada. Vai ter grandes dificuldades. E as pessoas estavam se preocupando com várias outras coisas, e eu acho que acabaram se esquecendo dessa coisa que é importante, do direito humano. Eu vi pessoas gravando vídeos chorando que queria ter mais liberdade. Eu quero ter mais liberdade para falar o que eu quiser nesse país. Isso era na campanha do Aécio. Eu mesmo cheguei a publicar no Facebook, compartilhei esse vídeo que foi gravado. Um outro rapaz falando que ele não sabia nem o que estava falando, porque ele falou assim: os negros, esse país foi colonizado. Eu não sei o que ele queria dizer com isso. Se esse país foi colonizado por brancos, eu não sei o que ele queria dizer com isso, mas ele estava querendo dizer, pelo que eu entendi um pouco, porque eu tentei achar mais alguma coisa que ele tivesse complementando aquilo que ele disse. Ele queria dizer que os negros não tinham direito, não deveriam ter direito, porque o país era um país colonizado por brancos. Foi o que eu entendi das poucas palavras que ele balbuciou ali. Então, coisas como essa, como direito de expressão, direito de ter a religião que você quer, ou de não ter a religião que você quer também, você não é obrigado a ter religião, e que as pessoas tanto falam aí. Então eu acho que inclusive os ateus estão correndo um sério risco de ter também seus vídeos publicados aqui, principalmente aqueles em que eles avacalham muito os religiosos. Vocês também estão correndo sério risco de terem seus vídeos censurados aí. Então nós vamos ter para o ano que vem batalhas. Nós vamos ter o avanço que vocês tanto pediram e tanto queriam, vai ser um retrocesso. Nós não teremos avanço, nós teremos um retrocesso. É isso que nós teremos o ano que vem, com conservadores. Vocês elegeram os conservadores. Eu não votei em nenhum conservador, então eu posso dizer que vocês elegeram conservadores. E só que isso reflete em toda a sociedade. Então estamos todos no crivo dos conservadores a partir do ano que vem, e podemos esperar que não haverá avanços. E eu disse uma vez num vídeo ou no Hangout gravado há um tempo atrás, que não ia demorar muito para que nós tivéssemos um presidente pastor, e eu acho que isso está chegando bem próximo. Aqui tem dito, aqui também na matéria diz, eu não sei se eu
fala aqui que teve um avanço de 65% dos evangélicos, quer dizer, os evangélicos têm crescido 65%, ou seja, e assim, a visão ou o prognóstico é que vai crescer mais ainda. Então, só para você ver que tem evangélico em todos os partidos. Ó, no PR, 18. No PSC, que é o Partido Cristão, tem 9. Ou seja, o PR, Partido Republicano Brasileiro, tem mais evangélicos do que o próprio Partido Cristão. Do Partido da Solidariedade, né? O SD, 6. PSDB, 5. PMDB, 5. PSD, 5. PT, 4. PSB, 3. PPS, 3. PDT, 3. PP, 3. PTB, 3. O DEM, 2. PROS, 1. PTN, 1. PMN, 1. PHS, 1. PV, 1. PSOL, 1. Ou seja, nós temos evangélicos em todos os partidos. Em todos os partidos. E aí? O que fazer? Aqui só não tem um partido ateu, mas era só o que faltava, ter um partido ateu e um pastor lá. Então, nós temos que refletir bastante, temos que verificar, temos que olhar as coisas com mais carinho e temos que nos politizar. Não estou dizendo que as pessoas devem se matar por política, não, mas a gente tem que saber o mínimo necessário para a gente não começar a retroceder tanto a ponto de voltarmos até pelo menos dos anos 80 para trás, porque é mais ou menos o que está acontecendo, porque tinha pessoas clamando pelos militares no poder. Eu acho que a maioria deles não sabe nem mesmo o que dizem. Muito obrigado.